Boa tarde, meus irmãos. Irmãos, hoje eu venho aqui para trazer nos meus vídeos esse vídeo até não tem a ver com os meus conteúdos, que são a minha preocupação aqui é levar a palavra de Deus, levar aquilo que é verdade. Não importa se vai falar de A ou de B, não importa se vai falar do grupo A ou B. Então eu não tenho intenção de julgar, de atingir a pessoas com o intuito de ser melhor, de condená-la, não. A minha única missão é falar, anunciar a palavra de Deus através da Bíblia, falando, não escolhendo palavras, mas sim falar aquilo que acredito que Deus nos deu permissão dentro da Bíblia. É claro que ao ler a Bíblia a gente se depara com situações em que a gente se lança falando do nosso próprio que vai vir coisas apontando o nosso defeito e defeito de instituição A ou B, e a gente precisa falar porque é a palavra de Deus que está corrigindo. Então sobre isso a gente não deve ter medo, a gente não deve sentir que está julgando ninguém, porque a palavra está sendo aí para ser anunciada. Porém eu trago um conteúdo, porque eu vi uns vídeos aí e tudo mais sobre a perseguição, né? Então foge um pouquinho do conteúdo, mas não deixa de ser uma verdade. Não quero julgar essas pessoas, esses profissionais que foram brutalmente arremessados do carro, né, na perseguição do jovem. Só uma observação justa anteriormente a gente viu, é claro, a gente não pode usar isso como desculpa, lamento pela família, né, ou a perca, mas a gente observar que esse jovem que ele estava em perseguição, se ele tivesse sido, ele nem sabia se o jovem se tratava de um elemento, de um bandido, de um traficante, porque até então eles não conseguiram parar antes para saber se o cara estava armado, se ele estava com droga, alguma coisa do tipo. Eles saíram em alta velocidade numa pista movimentada, ao ponto de atingir outro carro, que poderia ser um carro com crianças e tudo mais. E essas pessoas não morreram, mas por o impacto deles terem sido mortos, poderia ter trazido outras vítimas, para em busca de um jovem, esse jovem também, porque ninguém sabe se trata de um bandido, porque eles não conseguiram parar. Então toda moto que não tiver uma placa, identifica que o cara é um bandido. Tem muitas pessoas que andam com a placa, né, tá errado, mas se torna um bandido. Então agora a questão eles morreram por causa de quê? Foi a imprudência deles de sair numa via totalmente, a carreira deve ter sido grande, atingindo outro carro, arremessando, poderia ter vindo a óbito as pessoas também. E quem era o responsável por essas mortes? Foi o jovem da moto, porque até então ele não sabia se essa moto, por estar desempracada, se o jovem ou o jovem era um drogado, porque então nem encontraram, ou se eles poderiam ter atirado, como a gente vê muitos casos que eles atiram, eles batem com o cara. Então o cara tava com droga, tava armado, ia matar. O que aconteceu? Então isso tem que ser analisado. Então eles foram imprudentes, aparentemente, no meu ver, imprudente. E outra, vi uma reportagem, baseado na reportagem, então, que eles foram arremessados, ou seja, tudo indica que ele estava sem cinto. Se estava sem cinto, os caras que muitas vezes eles fazem o trabalho, e tem muitos que humilham pessoas. Eu sei isso porque vejo aqueles ônibus clandestinos, que certo anda clandestino para eles, mas ele via eles muitas vezes humilhar pessoas, pegar as sacolas das pessoas com roupa, com comida, rasgar com faca aquilo ali, depois joga assim no meio da rua, e a pessoa depois que junte aquilo. Então eu vejo que alguns fazem um trabalho, outros fazem um trabalho nojento. Então aqui eu não vou passar a mão, dizer que inocentes, não existe não. Um tempo atrás, esses mesmos, não os mesmos, mas a mesma farda, jogou um cidadão na viatura e jogou spray de pimenta, vendo a óbito. Blá, 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 blá. Então assim, existe os que trabalham direito, existe aqueles caras que humilham trabalhadores. Então sinto muito pela família, mas eu tô falando aqui uma verdade. Eles foram arremessados, então indica que ele estava sem cinto. E outra, o rapaz até então não tinha sido parado e nem foi pego, então estava sem placa. Porém, estava com droga, estava armado. Então, eles foram imprudentes nessa perseguição, e essa é a verdade. Que Deus abençoe a